bem-vindo ao canal, né? Você que chega hoje, você que é nosso inscrito, vamos lá para mais uma Etsacui-Champ, uma dica rápida, uma visão panorâmica do nosso Brasil varonil. Dá aquele joinha aí para nós aí, comenta e compartilha. Irmão, hoje nós temos aqui um assunto polêmico, mas vamos lá, tá? Sem medo de errar, né? Dando aquela dica para que o seu conhecimento, né, seja crescido. E nosso assunto de hoje, pessoal, se inscreve no canal, hein? Não deixe de se inscrever, não. Olha, o nosso assunto de hoje é sobre privatização do Correio. Se vai acontecer ou se não vai, né? E quais as consequências? Brasil, vamos lá. Bolsonaro, quando ele estava concorrendo à eleição, ele falava, quando alguém perguntava para ele assim, o que você fará com o Correio? A resposta dele não era definida. Ele buscava ficar ali no meio termo, porque ele, pessoal, era uma espécie de um político novo. Então ele queria realmente pescar muitos votos dentro do Correio, fora do Correio. Por isso muitas pessoas que votaram nele, né, votaram com esperança de ver ele restaurar as empresas públicas, botar a economia para frente, tirar o PT fora. E qual é a nossa dica de hoje? Quando ele ganhou a eleição, né, aí ele reforçou o desejo dele. O ministro dele, Paulo Guedes, é um mente liberal, então eles estão andando junto nessa questão de privatização do Correio. Houve um momento que ele se calou, né? Vocês lembram lá, depois que ele demitiu o diretor lá do Correio, Juarez, né, aquele general lá, Juarez, e disse assim, esse cara aí tá fazendo politicagem no Correio, tá sendo um sindicalista ali, não tá sendo comigo, não tá junto comigo. Aí mudou e colocou o coronel Floriano Peixoto, é isso. E desde então ele se calou em questão falando sobre a privatização do Correio. E nesse momento que ele se cala, o coronel Floriano Peixoto é perguntado pela imprensa o que então seria feito com o Correio. Ele fala assim, vamos resgatar o valor dessa instituição, vamos devolver moral para ela, vamos pôr uma identidade nova nela, vamos levar o serviço dela a ficar bem eficiente, e por aí foi. Porém agora, quando veio à tona a questão da greve dos funcionários do Correios, que nem se efetivou, não entraram de greve, né, estão em negociação, os juízes estão mediando isso, né? Bolsonaro voltou com força total falando sobre privatização. E hoje, nesse dia de hoje que você está vendo esse vídeo, nessa data de hoje, nas 10 horas da manhã, Bolsonaro falando aí um grupo de pessoas com mais ou menos 1.700 empresários, né? E havia ali também um rapaz ali, se eu não digamos, Gil Diniz, acho que o nome dele é esse, o tal da Reaça, que eles falam Reaça, lá do PSL de São Paulo, é um deputado estadual. Ele defende ferrenhamente a privatização do Correio. Ele faz isso, pessoal, por bandeira política. Eu vejo quando ele defende a privatização do Correio, um deputado estadual, ele faz isso para agariar ali os insatisfeitos e trazer esses votos para ele. É isso que eu vejo, nada mais do que isso. E então Bolsonaro falando e olhando nos olhos dele ali, todo mundo viu aquilo. Bolsonaro falou assim, nós vamos privatizar o Correio, nós vamos privatizar. E engraçado, pessoal, que nesse mesmo momento que Bolsonaro olhava nos olhos daquele camarada e falava isso, né, querendo trazer ali aquela emoção, no mesmo momento o ministro dele, o astronauta, o que é responsável pela pasta do Correio, pelo Ministério das Telecomunicações, o ministro Marcos Pontes, ele estava num plenário junto com deputados, funcionários dos Correios, discutindo, né, a respeito da privatização dessa estatal. E sabe o que o ministro de Bolsonaro disse lá? Disse o seguinte, olha, nós não temos nada preparado, nós não temos estudo, nós não temos um projeto para a privatização do Correio e nem desestatização. E ele disse, nós nos preocupamos, né, com os centenas de milhares de funcionários que trabalham nos Correios e que são ligados também, serviços que são ligados ao Correios, e
E se isso vier ao correio, nós vamos aqui trazer os estudos, nós vamos, né, dialogar com vocês, vamos ver o que é melhor. Mas e ele falava dessa seguinte forma, enquanto no outro lugar Bolsonaro falava, nós vamos privatizar o correio. Então, pessoal, nós brasileiros, usuários do correio, eu particularmente, assim, de mim, eu tenho porque minha casa é 5 minutos da central de distribuição de encomendas e de cartas. Aqui nós recebemos em primeira mão, bem rápido tudo. Então, como usuário do correio, e minha visão panorâmica aqui, pessoal, não sei se você anda satisfeito. Por que você anda insatisfeito assim tão com o correio? Será que o correio tem te atrasado tudo, as suas encomendas, seus despachos? Será que é culpa do correio ou de outras situações, né? Como que eu já vi muitas pessoas confundindo a demora lá da liberação dos objetos internacionais como se fosse demora do correio, e isso o correio vem levando a culpa. Eu venho te trazer aqui que a questão de privatização vai ser uma questão de muito imbróglio, como é que fala? Muita enrolação, muita demora, porque não é fácil, não será fácil. Não é simplesmente o presidente abrir a boca de boca cheia e falar, nós vamos privatizar, talvez alegrando muitas pessoas, mas não seria isso que nos faria feliz no Brasil, pessoal. Vou te trazer um exemplo aqui. Lá no passado, perguntaram a Barack Obama sobre privatizar a estatal lá, porque nos Estados Unidos é estatal, né, o SPS, mais ou menos com 600 mil funcionários. Aí Barack Obama ele rejeitou essa proposta porque ele entendia que aquela estatal ela chega a lugares longínquos dos Estados Unidos para levar informação a lugares longínquos, e lá existe o monopólio de cartas, cartas só com a USPS. Então ele disse assim, ó, de toda forma, né, vai haver mercado para FedEx, para DHL, para UPS e para as outras mais, né? Porém a estatal nós vamos manter porque nós temos essa esteira daquele país gigantesco lá, né, para se comunicar ao povo e não. Então o correio aqui nosso, ele tem essa mesma função. O correio ele tem que melhorar quanto estatal, ter um serviço de excelência. Ele já teve isso, ele já foi uma das instituições mais bem representadas do Brasil, mais bem vista do Brasil, e foi politicagem que derrubou ele, mas é pela política também que ele pode crescer. Então aqui eu vejo assim, o pessoal, o seguinte, não seria legal privatizá-lo, porque privatizá-lo seria entregar ao privado, e o privado então fazer o serviço de correio do país. E isso não é sinônimo do que nós queremos, que seria escolha, eu vou comprar no Mercado Livre, eu escolho qual empresa que vai trazer minha encomenda, as taxas, diferença, tudo. Privatização dele não é isso. Privatização dele não significa abertura de mercado, pessoal. O correio, na verdade, o Bolsonaro teria que explicar isso melhor. Por quê? Porque já em nosso Brasil nós já temos também FedEx, temos DHL, temos Jadlog, temos aí Transfolha, temos, né, por aí vai. E o que adianta? Elas têm que se expandir, elas têm que também concorrer a nível nacional com esse correio, né? Elas trabalham só no segmento de encomendas, e o correio tanto de encomendas, tanto de carta. E aí, pessoal, vem a nossa dica de hoje. O correio não é necessariamente o correio que tem que ser extinto, ou tem que acabar, ou tem que... Necessariamente é nosso Brasil que tem que ser mais diversificado. Ou seja, uma Jadlog, uma FedEx, uma DHL, ela só atende dentro da cidade, dentro dos perímetros urbanos. Fora disso aí, eles não vão. Isso porque, pessoal, os interiores, esses lugares por aí, falta muita segurança, a roubo de cargas, o valor de transporte nesse Brasil aqui é muito alto. Então tudo isso tem que cair, meu irmão,
para que esteja um fluxo postal aqui de concorrência, entende? Então, a questão de derrubar o correio não significa que vai haver uma entrada de tantas empresas aqui para disputar esse mercado gigante. Não é isso que vai acontecer, né? Vai acontecer o que? A derrubada do correio? Vai acontecer uma monopolização privada, ou um monopólio privado. E porém esse monopólio privado ele não vai interligar toda essa nação, todo esse continente desse país que é gigantesco. Ele não vai. O que vai acontecer? Por exemplo, na China, você sabe qual é o melhor correio da China? O melhor correio da China, pessoal, é o correio privado. Porque o correio privado trabalha com eficiência, trabalha com preços, trabalha atendendo, né, os lugares, as rotas de comércio. Porém, eles não desfazem do correio estatal. Por que eles não desfazem? Pesquisa isso para você ver. O melhor correio na China é o privado, mas eles não abrem mão do correio privado, do estatal, do correio estatal. Por quê? Porque, pessoal, o governo não consegue impor ao correio privado que ele vai lá além da Amazônia entregar as cartas, entregar os objetos. Ele não pode impor isso, entendeu? Então ele dá liberdade para o correio privado trabalhar de forma livre, porém ele mantém o estatal para haver a interligação nacional do país, para que trafegue tudo isso. Eu imagino, meu amigo, que você que quer a privatização do correio, eu imagino que você não está querendo também deixar de privar o país inteiro da comunicação, entendeu? De você poder mandar alguém lá da ponta do Nordeste mandar uma encomenda para alguém lá na ponta do Sul e isso trafegar. Talvez esse serviço seja desnecessário, não muito oneroso a uma empresa privada que trabalha com correria, com eficiência, com prazos, mas para o correio trabalhar de uma forma com prazo mais longo, porém ele vai pegar essa encomenda e vai trafegar, né? Então tem que ter essa esteira gigante. Então eu não defendo a privatização do correio, porque eu vejo nisso aí um outro problema nascendo. Eu defendo que haja um correio aqui eficiente, um outro eficiente, um outro como na China, penso como nos Estados Unidos, e Bolsonaro ele defende muito nós americanos, o filho dele tendo para lá ser embaixador, que o filho dele então possa trazer as ideias que está lá para nosso meio. Porque nessa data de hoje, aquela nação que é super, hiper, né, lá na frente, desenvolvida, eles não abriram mão do correio deles. Então aqui eu chamo para você pensar. Privatização do correio não é crescimento, não é chegada da tecnologia. É pegar e jogar ali na mão de um pessoal para criar um monopólio privado. Isso nós não queremos. Nós queremos correios trabalhando aqui. Talvez o correio nosso está ineficiente, fique de lado, mas exista e venha-se então e dá lugar ao privado que cheio de tecnologias, cheias de eficiência, entendeu? Mas nós queremos a integração nacional de todo mundo junto. Pensa no seguinte, tem um hospital ali na sua cidade, um hospital público, atendimento ruim, ineficiente, falta médico, falta tudo. Aí o que você faz? Você defende o fechamento daquele hospital? Ou você defende uma abertura de um hospital novo, particular, que você possa pagar o valor lá de um plano de saúde para ser atendido lá, enquanto você puder pagar, meu amigo, você vai ter aquele plano de saúde lá. Você vai poder ali usufruir do bom, mas enquanto aqueles que não podem pagar, eles também vão ter uma assistência naquele hospital público. Então, o correio não é diferente, né? Dá o seu joinha para nós aí. Nós vamos voltar aqui e eu vou estar lendo todos os comentários aí e fica livre aí para poder falar. Falou, meu colega? Então, tchau, fui!